Você já sentiu aquele vazio inexplicável no peito, mesmo cercado de pessoas? Uma inquietação que não se explica, uma distância que você não consegue nomear? Talvez você já tenha fechado os olhos no meio da noite e sentido um silêncio tão grande que parecia ocupar todo o seu ser. E nesse silêncio a pergunta: onde está Deus quando eu mais preciso? Já se perguntou por que suas orações parecem não alcançar o céu? Por que parece que Deus está distante? Mesmo quando você tanto busca, essas perguntas ferem, corroem e muitas vezes nos deixam sem ar. Antes de qualquer explicação teológica ou conselho prático, quero te trazer um novo olhar sobre essa dor. E se eu te dissesse que essa sensação não é sinal de abandono, mas um chamado urgente para você acordar? E se esse vazio for, na verdade, a luz acesa no corredor da sua alma dizendo: pare, preste atenção, há algo te separando do abraço do Pai? Não é punição, é convite. Não é desprezo, é reconhecimento de que algo precisa mudar. Existem estradas invisíveis que trilhamos todos os dias, sem perceber. Estradas que, silenciosamente, nos afastam da presença de Deus. Às vezes, é um caminho de pequenas pedras, uma palavra amargurada aqui, um hábito que rouba tempo de oração ali, que somadas criam uma trilha que nos leva para longe. Outras vezes, são atalhos sedutores, bem pavimentados pela cultura, pela pressa, pelo desempenho, pela aparência espiritual. Caminhamos por essas vias sem notar o mapa rasgado, sem ouvir o chamado para voltar. Hoje, vou revelar a você 7 atitudes sutis, quase imperceptíveis, que estão criando uma barreira entre você e o Criador. Não são apenas pecados óbvios, são comportamentos tão naturais, tão aceitos pela nossa sociedade, que você nem imagina o estrago que fazem na sua vida espiritual. Alguns são tão disfarçados que chegam com rótulo de espiritualidade ou justiça, quando na verdade são muros que impedem a circulação das bênçãos divinas. Pense nelas como um segredo profundo do coração humano, não revelado para envergonhar, mas para libertar. Como um médico que, ao examinar você, aponta algo que precisa ser tratado antes que vire doença. Hoje quero apontar esses lugares escuros com compaixão, para que juntos possamos trazer luz e cura. Vou mostrar com clareza quais são essas atitudes, como elas se manifestam no dia a dia e, o mais importante, como você pode começar a desfazê-las ainda hoje. São comportamentos tão comuns que podem até parecer inevitáveis. Uma palavra de reclamação que se torna hábito, a oração que vai ficando para depois, a mágoa guardada como um tesouro amargo, a ansiedade que rouba o sono, o orgulho que se mascara de piedade, a idolatria disfarçada de prioridade e a mediocridade espiritual que se acomoda no conforto. Cada um desses passos é uma porta que, uma a uma, vai fechando a intimidade com Deus. Mas saber disso não é motivo para desespero, é um mapa para a restauração. Ao final deste vídeo, você terá discernimento para identificar essas armadilhas e, mais importante, o caminho para voltar aos braços do Pai. Não vou apenas apontar o problema, vou oferecer chaves práticas, exemplos reais e palavras para orar e começar a reparar as feridas. Minha promessa é simples: clareza, compaixão e instrumentos para a transformação. Deus é um Pai que nunca desiste de seus filhos, e a sua misericórdia é maior do que todas as nossas falhas. Antes de continuarmos, quero te convidar a escrever agora nos comentários a frase "Paz em Cristo" e a cidade de onde está assistindo ao vídeo. Este é o seu sinal de fé, de que você está aberto para esta transformação. Não é um ritual vazio, é um gesto de entrega. Você está dizendo com palavras públicas que quer voltar, que permite que o Espírito trabalhe em você. E saiba, cada comentário vai transformar não só a sua vida, mas também encorajar outros que leem e sentem as mesmas dores. Sei que você está aqui porque sente esse peso. Talvez você tenha tentado de tudo: livros, conselhos, orações longas.
E mesmo assim, a aridez insiste. Você não está sozinho nessa jornada. Milhares, talvez milhões, estão neste exato momento buscando a mesma resposta. Como aproximar-se novamente de Deus? Eu vejo você, eu sinto sua luta, e meu coração pastoral diz: há esperança, há um caminho de volta, e ele é pavimentado pela verdade, humildade e amor. Prepare seu coração. O que você vai ouvir pode incomodar, pode confrontar, mas será libertador. Algumas verdades fazem doer porque arrancam o pus da ferida, mas esse processo é justamente o que cura. Respire fundo, abra sua mente e sua alma. Peça ao Espírito Santo que venha com mansidão e firmeza para mostrar onde você precisa mudar. Permita que a palavra e a voz de Deus entrem sem defesas. Vamos juntos desvendar essas atitudes ocultas que roubam sua paz e bloqueiam as bênçãos de Deus para a sua vida. Não como acusadores, mas como companheiros de caminhada. Eu ao seu lado, você ao meu e o Espírito nos guiando. Prepare-se. A luz que você precisa pode começar a brilhar agora mesmo. Essas atitudes são como um veneno destilado lentamente na alma. No começo você nem percebe, é uma gota aqui, outra ali, um comentário, um pensamento, uma pequena concessão. E ao longo do tempo, aquilo que parecia inofensivo toma conta do seu ser. Não é um ataque dramático, mas um processo silencioso. Corroem a comunhão com Deus sem alarde, tornando a oração vazia, a leitura bíblica mecânica e a presença do Senhor uma lembrança distante. Você pode até continuar frequentando os cultos, mas o altar do seu coração está seco e a fome espiritual foi substituída por um hábito frio. Pense nisso como uma sirene que toca tão baixo que você acaba se acostumando com o som. No início, o alerta seria suficiente para despertar qualquer um. Depois de semanas, meses, anos, o tom torna-se pano de fundo e você nem percebe quando o perigo se aproxima. A realidade é que a alma acostumada ao ruído perde a sensibilidade para as coisas de Deus. O alerta que antes fazia seu coração tremer agora é apenas mais uma música na sua rotina. E enquanto você se acostuma, oportunidades de encontro com Deus, de transformação e de abundante graça passam despercebidas. Desde os tempos do deserto, as Escrituras já nos mostram como comportamentos aparentemente pequenos destruíam a fé de um povo. Lembra do povo de Israel que, recém-liberto, já achava motivos para murmurar contra Deus por meio de Moisés? Aquela história não é apenas um episódio do passado, é um espelho das nossas pequenas infidelidades cotidianas. A murmuração, a incredulidade e a falta de confiança abriram portas para consequências graves. Deus, que é paciente, também é santo. Quando a postura do coração permanece indiferente ao seu amor, a comunhão se distancia. A Bíblia nos dá exemplos não para nos condenar, mas para nos ensinar a reconhecer os sinais e a voltar ao caminho. Quantas bênçãos você já pode ter perdido sem saber? Quantas portas do céu ficaram entreabertas, mas não se abriram porque, sem perceber, você plantou sementes que fecham o acesso à graça? Talvez você tenha feito orações sinceras e por algum motivo não houve resposta. Às vezes a resposta demora. Outras vezes, a condição do coração impede que a bênção chegue até você. Isso não é para te culpar, mas para trazer urgência. Não podemos descuidar da vida espiritual, pensando que as pequenas falhas não importam. A eternidade se compõe de pequenos momentos, e cada atitude tem peso. Talvez você se identifique com isso. Perdeu o entusiasmo pela igreja, deixou de orar com profundidade ou sente que sua vida espiritual está estagnada. Talvez a fé que antes queimava como brasa vive agora sob cinzas. Essa experiência é dolorosa. E exatamente por isso quero falar com carinho e verdade. Não estou aqui para julgar, mas para oferecer luz. A humanidade do seu sofrimento é legítima. Não minimize a dor. Muitos chegaram a este ponto por cansaço, decepção, ofensa ou pela simples rotina que embota o coração.
Saber disso é o primeiro passo para a libertação. Mas há uma notícia que traz esperança. Hoje pode ser o dia do recomeço. Deus nunca abandona uma alma que se volta para Ele, mesmo que esse retorno venha em passos hesitantes. O convite é sempre o mesmo: volta para mim e eu te restaurarei. Você não precisa esperar limpar cada detalhe de sua vida para se aproximar de Deus. A graça antecede a limpeza. Ao se arrepender e buscar sinceramente, você encontra portas abertas, renovo espiritual e um calor de presença que reaviva o fôlego da fé. Imagine por um instante o peso sendo tirado dos seus ombros. Sinta a leveza que vem quando o perdão alcança as feridas, quando a gratidão substitui a murmuração, quando a oração volta a ser fôlego e não obrigação. Visualize a textura do cuidado de Deus, uma brisa suave que acalma, um abraço que não solta, uma luz que penetra mesmo nas noites mais densas. Essas imagens não são idealizações, são sinais da realidade espiritual que está ao alcance de quem decide se reerguer. Respire fundo, peça ao Espírito Santo que abra seus olhos interiores agora. Algumas verdades podem doer porque mostram onde precisamos mudar. Mas a dor verdadeira é a que precede a cura. Não tema a confrontação com o próprio coração. Ela é o caminho para a libertação. Permita-se sentir, chorar, confessar e, sobretudo, acreditar que há um caminho de volta. A cura da sua vida espiritual começa quando você aceita olhar com honestidade para o que tem te afastado. A partir daqui vou conduzir você passo a passo. Vamos percorrer juntos essas 7 atitudes que, da mais sutil à mais devastadora, roubam a paz e bloqueiam as bênçãos de Deus. Em cada uma delas, você verá como elas se manifestam na vida diária. Quais são suas raízes, qual o impacto na comunhão com o Pai e, principalmente, qual é o antídoto prático que traz restauração. Não é um desfile de culpas, mas um mapa para o retorno. Prepare-se. A primeira atitude que afasta você de Deus é tão comum que você provavelmente a pratica todos os dias sem nem perceber. A primeira atitude que nos afasta de Deus é o veneno silencioso da murmuração. Pode parecer inofensiva porque quase sempre nasce em voz baixa, em comentários aparentemente inocentes, em um suspiro de insatisfação. Mas murmurar não é apenas dizer que algo não está bom. Murmurar é cultivar um espírito de queixa contínua, uma atitude que corrói a fé como ferrugem corrói o metal. É aquela insatisfação crônica que nunca se contenta com nada, que transforma bênçãos em reclamações e provisão em motivo de desconfiança. Lembra do povo de Israel no deserto? Eles haviam sido libertos de uma escravidão brutal, viram milagres, atravessaram o mar e comeram do pão que Deus enviava. Ainda assim, se viraram contra o seu libertador e começaram a reclamar da comida, da sede, do caminho, da liderança. A Escritura registra que, em meio às queixas, serpentes venenosas vieram sobre eles. Números 21. A murmuração ali não foi apenas uma fraqueza humana. Teve consequência espiritual e física. As palavras que saíram das bocas deles refletiram um coração que duvidava do cuidado divino, e a resposta foi dolorosa. Essa narrativa bíblica é um espelho. Revela que quando as queixas se tornam padrão, atraímos morte espiritual onde deveria haver vida. Hoje, a murmuração ganhou novos palcos. Não se limita mais ao redor do fogo ou à mesa. Ela se espalha em teclas e telas. Murmuramos nas redes sociais, em mensagens que desabafam sem esperança, em conversas de corredor onde a reclamação vira consolo. Reclamamos do trabalho, do chefe, do governo, da igreja, dos irmãos, da família. Em cada reclamação, há uma declaração implícita. Deus, não está cuidando bem de mim. E isso é devastador, porque reclamar é, em última instância, um voto de desconfiança. É como negar com palavras e atitudes que o Pai soberano está conduzindo os detalhes da sua vida.
A murmuração funciona como um vírus. Quanto mais você a alimenta, mais sua percepção da realidade se distorce. O mundo ao seu redor parece mais sombrio, as pessoas se tornam irritantes, as circunstâncias insuportáveis. Isso não acontece por acaso. A mente que se acostuma a apontar o defeito desenvolve olhos que só enxergam falhas. O coração que se acostuma a se queixar se torna insensível às pequenas graças. A murmuração cria uma espiral descendente. Ela gera amargura, a amargura gera isolamento e o isolamento alimenta ainda mais a murmuração. Um ciclo que, se não for quebrado, afasta você de Deus e de quem lhe ama. O impacto não é apenas individual. Uma vida marcada por queixas contamina a comunidade. Lembra daquela pessoa na sua igreja ou no seu grupo de trabalho cujo tom sempre puxa tudo para o negativo? A presença dela drena a alegria, diminui a confiança, enfraquece a comunhão. As palavras têm poder formador. Um espírito de murmuração é como vento frio que entra por uma janela e espalha desconforto por toda a casa espiritual. E quando comunidades se acostumam a essa dinâmica, perde-se a coragem de celebrar os milagres de Deus e a união se fragmenta em fofocas e críticas. Espiritualmente, a murmuração também bloqueia bênçãos. Como podemos esperar que Deus derrame graça abundante quando vivemos apontando o que falta? A Bíblia nos chama a uma postura de gratidão e confiança. Cada queixa é uma pequena negação da provisão divina. Cada suspiro de insatisfação é uma barreira erguídea entre você e as portas do céu. Não porque Deus seja vingativo, mas porque a própria atitude de murmurar configura o coração para a desconfiança. E um coração desconfiado não é terreno fértil para o agir de Deus. Mas há caminho de volta. O antídoto imediato e prático para a murmuração é a gratidão deliberada. Gratidão não é ignorar a dor ou fingir que tudo está bem quando não está. Gratidão é reconhecer, mesmo em meio ao problema, que há motivos para agradecer e que Deus é maior que a dificuldade. Comece diariamente catalogando pequenas bênçãos, o ar que você respirou, o pão na mesa, uma palavra amiga, a oportunidade de recomeçar. Faça uma lista escrita, diga em voz alta, transforme a gratidão em hábito. Antes de compartilhar mais uma reclamação, escreva 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. Treine sua língua a proclamar ações de graças. Outra prática poderosa é a confissão imediata. Quando perceber que está se queixando, pare e confesse a Deus. Senhor, me perdoe pela murmuração. Tenho duvidado do teu cuidado. Confissão abre a porta da graça e reconecta seu coração ao pastor. Substitua a narrativa da queixa pela narrativa da esperança. Em vez de repetir o problema, conte a história de como Deus já tem sido fiel. Procure testemunhos, seus e de outros, que lembram a sua alma de que Deus age no cotidiano. Também é útil cuidar do círculo de convivência. Se certas conversas sempre descambam para a reclamação, proponha uma mudança de pauta. Transforme encontros em ritos de gratidão. Cada um compartilha uma vitória, por menor que seja. Isso reeduca a comunidade e cria um ambiente em que a fé se fortalece. Finalmente, lembre-se de que a transformação do falar começa pela transformação do olhar. Olhe para Deus como Pai que provê, em vez de juiz que pune por cada falha. Cultive a oração de entrega. Senhor, entrego minhas circunstâncias e minha língua nas tuas mãos. Permita que o Espírito renove seu pensamento, para que a sua fala seja fonte de vida, não de morte. Não ignore os sinais. Se sua boca está cheia de reclamações, seu coração está vazio de Deus. A mudança pode começar hoje com um gesto simples. Decidir agradecer. A gratidão abre caminhos, cura feridas e reconstrói comunhão. Receba essa verdade com humildade e pratique-a com constância.
A murmuração é apenas a porta de entrada. A segunda atitude é ainda mais perigosa porque se disfarça de espiritualidade. A segunda atitude mortal que nos afasta da presença de Deus é sutil, quase imperceptível, mas devastadora: a negligência da oração. Não se trata apenas de não encontrar tempo na agenda. Trata-se de permitir que a respiração da sua alma cesse. O profeta Samuel, em sua sensibilidade espiritual, declarou: "Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar." Não é uma frase qualquer, é um aviso direto. Deixar de orar é um erro grave, um pecado que corrói a intimidade com o Pai. Imagine uma planta que, aos poucos, deixa de receber água. No início, você não percebe a diferença. As folhas ainda tremulam com o vento, o caule mantém a altura. Mas de dentro para fora, a vida está minguando. A oração é a água e o sol da alma. Quando a negligenciamos, a casca continua inteira, mas a seiva não corre mais. A analogia não é exagero. A oração é o fôlego da alma. Sem ela, nosso espírito sufoca devagarinho. Não é só um momento de silêncio ou palavras decoradas. É a conexão viva, o diálogo que mantém acesa a faísca do encontro com Deus. Os sintomas da negligência são tão comuns que nos acostumamos com eles. Começa com pensamentos como: "Hoje estou cansado, depois eu oro, amanhã eu volto para isso." O que era prioridade vira opção, e a opção transforma-se em hábito. Dias que se sucedem tornam-se semanas, semanas se tornam meses, e então olhamos para trás e não sabemos quando foi a última vez que abrimos o coração sem máscaras diante do Senhor. Outro sinal é a oração mecânica. Aquela repetição de frases feitas, sem sentimento, sem espera. Orar virou tarefa, não encontro. E quando a oração perde a qualidade do encontro, a presença que respondia com paz começa a parecer distante. Há um diagnóstico espiritual claro. A falta de oração é o sinal amarelo na encruzilhada entre fé e fracasso espiritual. Ela nos coloca numa rota de emergência que, se ignorada, nos levará à paralisia. Sem a comunhão regular com Deus, ficamos vulneráveis. Como um celular sem carga, podemos até parecer conectados. Frequentamos o culto, recitamos versículos, participamos de atividades. Mas na hora da provação, nada funciona. A bateria acabou. E a consequente fragilidade é real. Sem oração, nossa capacidade de discernir, resistir à tentação e ouvir a voz do Espírito diminui. A raiz desse abandono, muitas vezes, é o orgulho disfarçado. Acreditamos que somos fortes o bastante para administrar nossos problemas sozinhos, que nossa inteligência ou nossas estratégias darão conta. É uma ilusão perigosa. Quando confiamos mais em nós do que no Senhor, abrimos mão da fonte de sabedoria e poder. Aquele que não se ajoelha quando precisa de direção está dizendo sem perceber que não precisa de Deus. E quando assumimos o papel de protagonistas exclusivos da nossa história, a dependência se distorce e a oração fica em segundo plano. Existe também um ciclo vicioso que aprisiona. Quanto menos você ora, menos você sente fome de orar. A comunhão enfraquece, o prazer do diálogo espiritual some e a inércia toma conta. A rotina espiritual se empobrece e assim vamos aceitando um padrão de vida com Deus que é superficial. O perigo é que essa superficialidade nos torna fáceis alvos do inimigo. Sem a armadura da oração, as investidas de medo, dúvida, desejo e isolamento ganham terreno. As Escrituras nos apresentam exemplos que nos alertam. Pedro, tão fervoroso e confiante, foi ao Getsêmani com instruções claras de vigiar e orar, mas adormeceu. Resultado: quando veio a provação, ele negou Jesus 3 vezes. Não foi falta de conhecimento teológico que o levou à negação, mas a ausência de sustentação espiritual naquele momento crucial. A oração não é apenas prevenção, é fortificação para o agora,
para os grandes dilemas e para as pequenas tentações do dia a dia. É importante deixar claro, não importa quanto tempo você tenha passado sem uma vida de oração fervorosa, Deus sempre está pronto a nos receber de volta. A distância entre você e o Pai pode ser reduzida por uma única oração sincera. O convite divino é constante. Volte, fale, derrame seu coração. A parábola do filho pródigo não trata apenas de perdão, mas de um pai que esperava, de braços abertos, por qualquer sinal de retorno. Assim é com Deus. A primeira palavra sua, a primeira confissão, a primeira súplica são suficientes para restabelecer comunicação. Agora, práticas concretas ajudam a romper com a negligência. Comece pequeno. 5 minutos de oração intencional ao acordar ou antes de dormir, sem distrações. Transforme um lugar físico em seu santuário de reunião com Deus. Uma cadeira perto da janela, um canto da casa onde você deliberate somente com Ele. Use um diário de oração. Escrever nome por nome, pedido por pedido, guarda a memória das respostas de Deus e alimenta a fé. Programe lembretes suaves no seu celular para pausar e falar com o Senhor ao longo do dia. Envolva-se com outros irmãos em grupos de oração. A comunhão fortalece e sustenta a prática individual. Além do método, lembre-se do espírito. Oração genuína é diálogo, não monólogo. É escuta, não só demanda. Às vezes, negligenciamos a oração porque pedimos demais e esperamos pouco para ouvir. Aprenda a silenciar, a ouvir o sopro do Espírito, a esperar a paz que confirma a presença de Deus. A oração que transforma não é apenas uma lista de necessidades, é uma convivência diária com o amado. Se você hoje reconhece que negligenciou a oração, não se deixe paralisar pela culpa. Levante-se. Peça perdão e recomece. Deus está pertinho, a uma oração sincera, a um pedido humilde, ao reconhecimento de que sem Ele nada avançará. Reconecte-se, respire espiritualmente novamente. Quando você volta à fonte, a vida espiritual recupera vigor e as portas do céu se reabrem. Se a negligência da oração nos enfraquece, prepare-se. A terceira atitude que vamos ver agora aprisiona a alma em correntes muito mais difíceis de quebrar. A terceira atitude que afasta você de Deus é como um câncer silencioso na alma: a falta de perdão. Porque perdoar não é apenas um ato ético ou uma boa intenção. Perdoar é um mandamento que toca a própria dinâmica da graça entre nós e o Pai. Jesus foi direto ao ponto quando contou a parábola do servo inclemente. Um homem teve uma dívida impagável cancelada por seu senhor, recebeu misericórdia total e logo depois encontrou um companheiro que devia-lhe apenas uma fração e recusou-se a perdoar. Quando o rei soube, rescindiu o perdão. A história é dura porque espelha uma verdade espiritual. Quando seguramos uma ofensa no coração, nós mesmos anulamos a experiência do perdão que Deus quer conceder a nós. Não é exagero dizer que a falta de perdão bloqueia a circulação da graça. Marcos 11 nos lembra que, ao orarmos, devemos perdoar para que o Pai nos perdoe. Não que o perdão humano conquiste perdão divino como quem barganha, mas porque recusar perdoar demonstra que não compreendemos a profundidade do perdão que recebemos. E essa incompreensão cria uma barreira. A lógica do reino é paradoxal. Quem quer receber misericórdia precisa aprender a oferecer misericórdia. Quando você mantém o ressentimento, sua oração fica pesada, truncada, como um fio de rádio coberto por estática. Deus ouve, mas a sintonia está ruim. A falta de perdão não é só um problema espiritual. É um problema que corrói o corpo e a mente. Pesquisas nas áreas de psicologia e saúde mostram que guardar rancor aumenta o risco de depressão, eleva a pressão arterial, amplia quadros de ansiedade, prejudica o sono e até pode predispor a doenças crônicas. Imagine que o ressentimento é como um ácido que você guarda numa taça, acreditando secretamente que um dia o outro vai beber e morrer com isso.
mas quem toma o ácido todos os dias é você. A metáfora é dolorosa porque é verdadeira. Você pensa que não perdoando está fazendo justiça, mas na verdade está bebendo veneno esperando o outro morrer. Quero contar uma história que vi com meus próprios olhos. Conheci um casal separado por 12 anos. Eles se odiavam publicamente. Cada encontro era marcado por acusações, pequenos triunfos nas palavras, feridas reabertas. A filha cresceu entre alfinetadas e silêncios longos. Quando a mulher adoeceu gravemente, veio a oportunidade e a necessidade de perdoar. Ao pé da cama, sob o ar fraco de um hospital, a resistência se quebrou. O homem pediu perdão. Ela, entre lágrimas, concedeu. Naquelas últimas horas, algo mudou. O rosto dela relaxou. A respiração tornou-se mais leve. Ela morreu em paz nos braços dele. O perdão não consertou o passado, não apaga anos de dor, mas libertou 2 corações daquela prisão amarga. A paz que entrou ali não veio de acordos legais, mas de um abandono do direito de cobrar. Por que é tão difícil perdoar? Quase sempre o que está por trás da falta de perdão é orgulho. Há um lugar no coração que deseja ser o juiz, que quer ver o outro punido para que a justiça seja feita. Esse orgulho sussurra: eu mereço reparação antes de oferecer misericórdia. Mas o Evangelho inverte essa lógica. Cristo nos mostra que a verdadeira justiça se encontra onde a misericórdia reina. Quando você se coloca no papel de juiz permanente, está se elevando a uma posição que não lhe pertence. Além disso, o orgulho alimenta a amargura, e a amargura contamina tudo: amizades, ministérios, família, a própria relação com Deus. Perdoar não significa necessariamente esquecer o que aconteceu ou permitir abuso contínuo. Perdoar é uma decisão, uma escolha consciente de não reter a dívida do outro contra si. É libertar-se do direito à vingança e colocá-la nas mãos de Deus, que é justo. Às vezes, perdoar exige limites saudáveis. Perdoar não é reabrir portas para o mal, é fechar o ciclo do ódio que corrói a alma. Perdoar pode implicar buscar justiça de formas saudáveis, proteger-se, reconstruir relacionamentos com prudência. O ponto é não viver preso ao passado. Como dar os primeiros passos rumo à libertação? Comece pela verdade e pela oração. Admita para si mesmo a ferida, nomeie a pessoa, a ofensa, o sentimento. Leve isso a Deus em oração crua, não com palavras prontas, mas com honestidade. Senhor, eu não quero perdoar. Estou magoado, ferido, com raiva. Peça ao Espírito que trabalhe no seu coração. Em seguida, faça um ato concreto. Escreva uma carta que você não precisa enviar. Às vezes, colocar no papel descarrega o peso. Se for possível e seguro, procure um encontro para pedir perdão ou oferecer perdão pessoalmente. Quando isso não for viável, faça um gesto simbólico, como rasgar a carta, queimá-la com oração, entregar a Deus. Procure também apoio. Libertar-se da amargura muitas vezes exige acompanhamento. Um pastor, um conselheiro cristão, um grupo de cura. Não tente carregar tudo sozinho. Lembre-se da graça que foi derramada sobre você. Lembre-se de quanto foi perdoado. Deixe essa memória lhe ensinar como dar a mesma graça. Não é fraqueza perdoar, é força espiritual. Sinal de quem confia que Deus é o juiz final e que nosso papel é amar. Perdoar é, em última análise, um ato de liberdade. Ao decidir perdoar, você abre as janelas da sua alma para que a brisa da graça volte a entrar. Você se permite receber do Pai aquilo que não poderia alcançar enquanto segurava a ofensa: paz, restauração e comunhão profunda. Enquanto a falta de perdão nos prende ao passado, a quarta atitude nos afoga no presente. A quarta atitude que nos afasta de Deus é a ansiedade, aquele peso contínuo que você carrega no peito tentando controlar o incontrolável. É o nó que aperta a garganta antes de dormir.
O pensamento que volta ao mesmo problema no trânsito, na fila, no cheque, na conversa difícil com um filho. Jesus, no Sermão da Montanha, nos confronta com ternura e firmeza. Não andem ansiosos quanto à sua própria vida. Considerem os lírios do campo. Mite 6. Ele não nos oferece um mandamento frio, nos oferece uma visão. Há um pai que veste os lírios e alimenta as aves. A ansiedade é a declaração silenciosa de que nós não confiamos nesse cuidado. Diagnosticar a ansiedade espiritualmente é perceber que ela revela uma falta de confiança em Deus. Quando a mente está tomada por "e se", quando as noites viram cenários catastróficos, estamos dizendo sem palavras: Senhor, eu preciso segurar isto sozinho. Essa necessidade de controle total nasce de um medo primitivo. Se eu não planejar, se eu não vigiar, algo terrível acontecerá. Mas controle é uma ilusão, é tentar derramar o mar numa caneca. No fundo, a ansiedade é uma tentativa de ser Deus por um momento, de ocupar o trono de quem só Ele pode habitar. Há uma diferença real entre prudência e ansiedade. Planejar, poupar, fazer escolhas sensatas são atos de mordomia. Ansiedade é permanecer preso em múltiplos futuros possíveis, vivendo num presente corroído pelo medo do que pode vir. É a diferença entre preparar um guarda-chuva e ficar parado na chuva, esperando que ele faça chover menos. Essa distorção tem consequências concretas. Insônia que rouba a paz das madrugadas. Gastrite que aperta o estômago como se ali se guardasse toda a ansiedade. Palpitações que lembram que o corpo responde ao que a alma está sentindo. Seu corpo grita o que sua alma não quer admitir. Espiritualmente, o barulho interno abafando o sussurro divino é talvez o mais perigoso. Deus não costuma falar em megafones. Ele sussurra, guia por gestos, acalenta pela intuição. Mas quando você vive ansioso, cada sussurro compete com um coro de medos e alternativas. Decisões tomadas por impulso, portas que passam despercebidas, presença de Deus que se torna indistinta. Marta é o espelho dessa condição, ocupada com muitos afazeres, ansiosa, e por isso incapaz de perceber que a única coisa necessária era estar aos pés de Jesus. Leque 10. A ansiedade nos afasta da cadeira de bênção, nos faz trabalhar por fora enquanto morremos por dentro. A raiz da ansiedade, muitas vezes, é o desejo de controlar. Você quer garantir segurança, aprovação, estabilidade. Mas a história da fé é a história de pessoas que soltaram o leme e confiaram. Abraão que saiu sem saber para onde. Maria que aceitou o faça-se com um coração frágil e confiante. Soltar não é fraqueza, é reconhecer que há um capitão melhor que nós. Filipenses 4:6 nos dá um antídoto prático e espiritualmente poderoso. Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não é um chamado a uma fé passiva, é convite a uma fé ativa. Levar tudo a Deus em oração e temperar essa entrega com gratidão. Como então praticar essa entrega no dia a dia? Primeiro, nomeie suas preocupações. Escreva-as. Ver no papel diminui a névoa. Segundo, ofereça cada item a Deus em oração específica. Não apenas me ajude, mas Senhor, cuida da minha dívida X, guia minha conversa com fulano, dá saúde a tal. Terceiro, faça um gesto concreto de entrega. Um tempo diário de silêncio de 10 minutos. Uma oração escrita. Um grupo de oração que ore por essas causas. Quarto, limite o fluxo de informação que alimenta o medo. Noticiários, redes sociais e o consumo excessivo de notícias são combustíveis da ansiedade. Estabeleça horários para se informar e momentos claros para descansar a mente. A prática da gratidão é uma vacina espiritual. Ao terminar o dia, anote 3 coisas pelas quais você é grato.
Assim, você reprograma o cérebro para ver provisões, não apenas faltas. Outra arma é a memorização de promessas bíblicas. Ter um versículo como Filipenses 4:6 ou 1 Pedro 5:7 na boca, em momentos de crise, abre uma porta de fé onde a ansiedade tenta cerrar. Procure comunhão. A ansiedade encolhe quando é compartilhada com irmãos que oram. E não descarte ajuda profissional. Quando a ansiedade se torna paralisante, depressiva ou física, ao ponto de comprometer a vida, um terapeuta e, se necessário, acompanhamento médico são sinais de coragem, não de falta de fé. Praticar confiança também envolve pequenas ações cotidianas. Planejar com sabedoria, descansar no sábado, delegar responsabilidades, perdoar o que você não pode controlar nos outros. Lembre-se, lançar sobre Deus toda a ansiedade é um ato repetido, não um evento único. É como aprender a nadar. No começo, há afogamento de pensamentos, depois, há movimentos ritmados e, enfim, a confiança de que a água sustenta. Cada oração, cada entrega, cada gesto de gratidão é uma braçada que te aproxima da margem segura do coração de Deus. Se você está nesse caminho, não se pressione com perfeição. A alma que tenta sempre controlar precisa de paciência e compaixão. A mesma compaixão que recebemos do Pai. Peça ao Espírito Santo que te lembre da paternidade de Deus nas manhãs em que o medo bater. E quando o vento da preocupação soprar, respire fundo, repita uma promessa e entregue novamente. Se a ansiedade nos paralisa, a quinta atitude nos desvia completamente do caminho. A quinta atitude é a mais sorrateira, o orgulho que se disfarça de espiritualidade. Ele não vem sempre com trombetas. Muitas vezes chega vestido de boas obras, de jejum, de orações longas ou de um sorriso sereno que por dentro diz: olhe como sou diferente, como estou avançado. É como um perfume leve que encobre um veneno, agradável ao olfato, mortal para a saúde interior. Orgulho não é apenas arrogância escancarada, é a soberba dissimulada que sussurra: eu mereço mais, eu sou melhor, a minha opinião tem mais peso. É o orgulho que avalia secretamente a vida espiritual do irmão e, no íntimo, anota pontos por suas faltas. É olhar para o pastor, para o irmão, para a sister na reunião de oração e internamente julgar: ele não está tão comprometido quanto eu. Esse tipo de orgulho coça a alma, cria um pedestal invisível e tira nossos pés do chão da graça. Lembremos do fariseu que subiu ao templo e, em sua oração, agradeceu a Deus por não ser como os outros, especialmente por não ser como o publicano que se humilhava. Aquela oração era espiritual por fora, mas por dentro era um monumento erguido ao próprio eu. Jesus nos mostrou que a verdadeira espiritualidade passa longe de contratar holofotes para si. Ela se inclina, se reconhece necessitada e busca a misericórdia. O fariseu, em seu orgulho disfarçado, não encontrou o favor de Deus. Encontrou apenas a sua própria voz. As consequências do orgulho são profundas e muitas vezes silenciosas. Provérbios nos lembra que o orgulho precede a ruína. Quando nos elevamos, cutucamos o equilíbrio que Deus estabelece na vida. Ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Essa não é uma punição caprichosa, é a lei da ordem espiritual. O orgulho fecha portas que a humildade abriria com facilidade. A graça que se derrama sobre os corações quebrantados escorre e se afasta daqueles que já se julgam completos. Além disso, o orgulho é germe de muitos outros pecados. Ele é como uma porta deixada destrancada, por onde entram a mentira, a inveja, a raiva disfarçada de correção, a rejeição velada. Quando acho que não preciso de correção, automaticamente deixo de me examinar. E sem exame, a hipocrisia cresce. Quantas vezes um irmão se distancia da igreja por sentir-se ofendido?
Muitas dessas feridas nascem de um orgulho ferido, de um eu que exige vingança, reconhecimento ou proteção do seu ego. No contexto da igreja, o orgulho pode se manifestar em atitudes sutis. Recusar a servir em algo humilde porque não é minha vocação. Evitar admitir erros por medo de perda de autoridade. Colecionar títulos e condecorações espirituais. E há ainda o orgulho espiritual que se mostra em discursos inflamados, mas que ao final afasta pessoas em vez de aproximá-las de Cristo. A comunidade sofre porque o amor foi substituído por um pedestal. Qual é o antídoto? A cruz de Cristo. Lá não há espaço para orgulho. Há um Deus que se humilhou até a morte. À sombra da cruz, todas as justificativas caem. Nada merecemos, tudo foi dada pela graça. Olhar para Jesus nos devolve a verdade sobre quem somos, dependentes, remidos, amados não por méritos, mas por misericórdia. A humildade não é sentimento vazio, é reconhecer a própria fraqueza e a grandeza da graça. É ajoelhar-se e receber sem medo a compaixão de Deus. Como caminhar para essa humildade prática? Primeiro, pedir ao Espírito Santo que revele as áreas do coração onde o orgulho se esconde. Muitas vezes, precisamos de luz para ver o que está no escuro. Em seguida, praticar gestos concretos de serviço anônimo. Lavar os pratos, cuidar de alguém sem contar para ninguém, assumir uma tarefa aparentemente pequena na igreja. Esses atos repetidos desinflam o ego e fortalecem o corpo de Cristo. Outra prática poderosa é o exame de consciência diário. Pergunte-se com honestidade: em que momentos hoje procurei ser visto? Onde senti repulsa de ser corrigido? Em quais situações me senti superior? Escreva as respostas, confesse-as a Deus e, quando for possível, peça perdão aos que foram feridos. A confissão pública, quando apropriada, liberta. A confissão privada ao Senhor transforma. Também é vital cultivar gratidão. O orgulho floresce quando esquecemos que tudo é dom. Quando lembramos diariamente que o ar que respiramos, o talento que usamos, o dom que exercemos foram presentes, o motivo para a jactância se dissolve. Praticar a gratidão transforma o olhar. Passa de "o que me pertence" para "o que me foi confiado para servir". Busque conselho e correção com humildade. Tenha irmãos maduros que possam apontar sem julgamentos e receba essas orientações como quem recebe remédio. Às vezes, amargo, mas curador. E, por fim, celebre as virtudes dos outros. Aprender a louvar sinceramente o sucesso alheio é um antídoto eficaz contra o ciúme e a vaidade. Hoje, faça este pedido simples e transformador. Senhor, mostra-me onde há orgulho em mim e dá-me graça para humilhar-me. Permita que o Espírito aminore o ímpeto de se exibir e aumente a alegria de servir sem glória própria. Lembre-se, humildade não é se anular, é reconhecer a verdade e posicionar-se diante de Deus como quem depende totalmente dele. Enquanto o orgulho nos exalta falsamente, as próximas duas atitudes nos arrastam para a escuridão. A sexta atitude que quero confrontar com você hoje é a idolatria moderna. Não pense que idolatria é apenas ajoelhar-se diante de imagens. Ela se veste com roupas bem mais atraentes nos nossos dias. Ela aparece como o trabalho que rouba suas horas sem devolver paz, como a busca incessante por curtidas nas redes sociais, como o corpo moldado à força, como o desejo insaciável por status e segurança financeira. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence a Deus no seu coração. É quando a criação toma o lugar do Criador. Um teste simples e direto. Pense no que ocupa seus pensamentos ao longo do dia. O que você não suporta ficar sem olhar? O que faz seu humor mudar quando não acontece? Se sua mente corre primeiro para o telefone ao acordar, se suas decisões mais importantes são tomadas com base em imagem, lucro ou aprovação humana, você encontrou um ídolo.
João nos adverte claramente: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando o amor por bens, por desempenho ou por reconhecimento passa a ditar sua agenda e suas prioridades, há uma divisão no seu altar espiritual, e um altar dividido não permanece. As consequências espirituais da idolatria são profundas e silenciosas. Ela rouba sua capacidade de adoração verdadeira. Você ainda pode orar, cantar, frequentar a igreja, porém, sua adoração será contaminada por interesses humanos. Não se pode servir a dois senhores. Ou seu coração serve a Deus, ou serve a Mamon. Na prática, isso significa que suas prioridades se embaralham. A oração vira mais uma estratégia para alcançar fins terrenos. O dízimo se transforma em cálculo de retorno. A comunhão é medida pelo networking. Aos poucos, a vida se esvazia de reverência e se enche de cálculo. Permita-me dar exemplos concretos. Conheço profissionais dedicados que, com o tempo, trocaram a presença dos filhos por horas extras no escritório. Tinham sucesso, possuíam uma casa bonita, mas confessavam à noite sentir um vazio no peito que nada preenchia. Tive irmãos na fé que mediam sua influência pelo número de seguidores e se sentiam desamparados nas férias das redes. Jovens que sacrificam sua integridade moral por aquele cargo desejado. Cada um desses é um caso de idolatria. Algo criado por Deus passou a governar o coração, liderando escolhas que ferem a verdadeira vida espiritual. Como desmontar esse altar idólatra? Primeiro, admita. Coragem de confessar que você tem um ídolo já é um grande passo. Faça um inventário prático. Anote onde você gasta seu tempo, suas atenções e seu dinheiro. Se o seu trabalho consome tudo, avalie limites saudáveis. Se as redes sociais dominam suas emoções, estabeleça temporadas de detox digital. Se o desejo pelo corpo perfeito pauta sua autoestima, busque equilíbrio, lembrando que você é a imagem do Criador e não produto de consumo. Substitua o que ocupa o trono por práticas que o reconectem com Deus. Silêncio, jejum, momentos reais de adoração, leitura bíblica reflexiva e comunhão com irmãos que apontem para Cristo, não para o sucesso humano. A idolatria também se combate com generosidade e gratidão. Quando você dá o que é valioso, seja tempo, recursos ou atenção, você declara que Deus é maior que aquilo. A prática do dízimo e da oferta, quando feita com coração puro, corrói a raiz do amor ao dinheiro. A generosidade redefine prioridades. Você passa de acumulador a administrador dos bens que Deus confiou a você. Além disso, busque cultivar dependência espiritual. Repita diariamente orações de entrega como: Senhor, toma o que é teu, que eu sirva somente a ti. E peça ao Espírito que revele qualquer objeto de culto disfarçado de necessidade. Segue então a 7ª atitude, que conclui esse percurso: a mediocridade espiritual. Esse é o inverno silencioso da alma. A morte lenta que acontece quando aceitamos viver uma fé morna, confortável e sem riscos. Mediocridade é contentar-se com suficiente, é repetir fórmulas, agir por hábito e nunca ser transformado. É ir à igreja e sentir nada ter mudado no seu caráter. É ler a Bíblia como se fosse um livro qualquer, sem permitir que ela nos molde. A advertência de Jesus aos de Laodiceia ecoa: vocês não são nem frios nem quentes, vou vomitá-los da minha boca. Que palavras duras! Elas nos chamam a não nos acomodarmos. Como se manifesta a mediocridade? Ela está naqueles que oram apenas quando precisam, que disputam cargos na igreja por aparência, que evitam sacrifício e responsabilidade. Está em crentes que se recusam a crescer, que não se aprofundam no conhecimento de Deus, que preferem diversão e conforto à disciplina e ao serviço. O conformismo é a companheira da mediocridade. Você aceita pequenos compromissos com Deus porque não quer abalar sua rotina. Mas eis o perigo:
Uma fé sem fogo não transforma nada, nem você, nem sua família, nem a comunidade. A mediocridade mata vocações. Vencer a mediocridade exige desejo ardente por algo mais. Exige fome. Comece com pequenas rupturas. Mude sua rotina espiritual. Se suas orações são mecânicas, experimente orações espontâneas, de súplica, de confissão e de louvor. Se sua leitura bíblica é superficial, adote um plano de estudo, memorize versículos, medite por palavras, aplique o que lê. Envolva-se em serviço comunitário. Nada corrói mais a apatia do que servir ao necessitado. Procure mentoria, discipulado, responsabilidade. Um discipulador vai confrontar seu comodismo e alimentar seu crescimento. Outra prática poderosa contra a mediocridade é o sacrifício intencional. Jejum periódico, horas dedicadas à leitura profunda, renúncia a entretenimentos que ocupem seu tempo espiritual. Tudo isso reacende a chama. Lembre-se da diferença entre estar ocupado com coisas para Deus e estar em comunhão com Deus. Muitos ocupam suas agendas com atividades religiosas, mas evitam a cruz do autoconhecimento e do arrependimento. Crescimento espiritual requer disciplina e custo. Se o comodismo traz conforto momentâneo, o sacrifício produz vida eterna. Agora, vamos concluir este caminho juntos. Percorremos 7 atitudes que silenciosamente nos afastam do Pai. A murmuração que envenena, a negligência da oração que nos sufoca, a falta de perdão que aprisiona, a ansiedade que rouba confiança, o orgulho que nos cega, a idolatria moderna que compete com Deus e a mediocridade espiritual que mata a alma. Não foi fácil ouvir essas verdades, e eu sei que algumas tocaram fundo no seu coração. Mas a boa notícia é maior. Deus vê sua disposição em ouvir e está pronto para agir. Ele não fica distante, ele espera por você com braços abertos, pronto para perdoar, curar e renovar. Se você sentiu o peso de alguma dessas atitudes, saiba que transformação começa com decisões simples e concretas. Escolha perdoar quem te feriu. Faça um compromisso com a oração diária, ainda que sejam 5 minutos agora. Coloque limites no uso das redes e no trabalho que consome sua família. Peça a Deus humildemente para revelar orgulho e idolatria. Junte-se a um grupo de discipulado, pratique a generosidade. Pequenos passos, sustentados no arrependimento e na fé, levarão a grandes mudanças. Deus não troca a sua vida por um gesto perfeito, mas por um coração que se volta para Ele. Se este vídeo tocou você, faça agora um gesto público de decisão. Escreva nos comentários a frase "Eu escolho o caminho de Deus". Declare, não por obrigação, mas como um sinal de que você está disposto a mudar, a priorizar o que verdadeiramente importa. E se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento nos ajuda a levar essa mensagem a outros corações sedentos. Compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ouvir essa palavra de correção e esperança. Você pode ser o instrumento que Deus usa para despertar uma vida. Peço que permaneça agora alguns minutos em silêncio, em oração. Peça ao Espírito Santo que revele o que mais precisa ser mudado, que dê coragem para agir e que encha você de força para seguir. Se quiser, escreva nos comentários o nome de uma atitude que você vai confrontar esta semana. Será um incentivo para quem está lendo e um compromisso público com Deus. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente. Que você saia deste momento sabendo que pode recomeçar agora mesmo, que cada pequeno passo em direção a Deus é recebido com alegria no céu. Deus não está distante. Ele está a uma oração, a um arrependimento sincero e a uma escolha de distância. E Ele te abençoe ricamente, te encha de coragem para derrubar ídolos e te conduza a uma fé viva, ardente e transformadora.
Até o próximo encontro. Fique em paz.